Meu nome é Ana, tenho 16 anos e minha vida é, aparentemente, perfeita. Moro em Vale Verde, uma cidadezinha daquelas que parece ter saído de um filme, sabe? Ruas arborizadas, casinhas bonitas, todo mundo conhece todo mundo. Estudo na escola secundária daqui, sou popular, tiro notas boas. A típica garota que tem tudo sob controle. Mas a verdade é que dentro de mim tem uma confusão, um nó que eu não consigo desatar. E tudo isso tem a ver com o meu irmão. O Lucas Luz tem 14 anos e é a pessoa mais incrível que eu conheço. Ele tem olhos que brilham como estrelas e um sorriso que derrete até o coração mais gelado. Ele também usa uma cadeira de rodas. Ele nasceu com uma deficiência que afeta as pernas dele, mas isso nunca o impediu de ser ele mesmo, de viver a vida com uma alegria contagiante. Eu amo meu irmão mais do que tudo nesse mundo, quando estamos só nós dois. Em casa, tudo é perfeito. Brincamos, conversamos, rimos. Ele é meu melhor amigo. Lembro de uma vez que estávamos na sala, jogando videogame. Ele estava gargalhando, vibrando com o jogo e eu ria junto, me sentindo leve e feliz. Mas as coisas mudam quando saímos de casa. Aqui em Vale Verde, as pessoas têm um jeito peculiar de lidar com o que é diferente. Os olhares, os cochichos, as perguntas. É como se a cadeira de rodas do Lucas fosse um holofote que atrai toda a atenção, e nem sempre é uma atenção boa. Eu sinto isso, eu vejo isso. E, por mais que eu queira ser forte, por mais que eu queira proteger o Lucas, uma parte de mim encolhe. Uma vez, estávamos caminhando pelo centro da cidade e um grupo de garotos da minha idade passou por nós e começou a rir e a imitar o jeito que o Lucas empurra as rodas da cadeira. Sente meu rosto queimar de vergonha e raiva. Na escola, é ainda pior. Eu construí uma imagem lá, a imagem da garota perfeita, que se encairra, que é amiga de todo mundo. E essa imagem, essa Ana que eu criei, não combina com um irmão cadeirante. É horrível dizer isso, eu sei. Eu me sinto péssima só de pensar nisso, mas é a verdade. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, do que vão dizer. Tenho medo de ser julgada, de ser excluída. Lembro de uma vez que estava no refeitório da escola com minhas amigas e elas estavam falando sobre o baile que vai ter. Alguém perguntou se eu vou levar o Lucas. Eu desviei o olhar, murmurei alguma desculpa e mudei de assunto rapidamente. Então, eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei que faria. Comecei a evitar falar sobre o Lucas na escola. Quando perguntavam, eu respondia de forma vaga, tentava desconversar. Comecei a pedir para o Lucas me esperar mais longe da escola, quando íamos embora juntos, para que ninguém nos visse. Eu inventava desculpas para ele não ir a lugares onde eu estaria com meus amigos. Teve um dia que o Lucas estava animado para ir ao cinema comigo e com meus amigos, mas eu disse que o filme era chato, que ele não vai gostar, que é melhor ele ficar em casa. Vi a decepção nos olhos dele, mas não consegui voltar atrás. Eu justifico isso para mim mesma, dizendo que estou protegendo o Lucas, que estou poupando ele de olhares e comentários maldosos. Mas no fundo, eu sei que estou mentindo. Estou protegendo a mim mesma. Estou protegendo a minha imagem, a minha reputação, e isso me corrói por dentro. Lucas percebe que tem algo errado, ele é esperto demais para não notar. Ele tenta se aproximar, fazer brincadeiras, ser o irmão carinhoso de sempre. Mas eu estou diferente com ele em público. Fico tensa, irritada. Respondo com grosseria a coisas que normalmente me fariam rir. Lembro de uma vez que estávamos em uma loja, escolhendo um presente para a mamãe e o Lucas derrubou uma pilha de livros sem querer. Eu o repreendi asperamente, sentindo os olhares das pessoas ao nosso redor. Ele se encolheu e eu me senti um monstro. Meus pais, a mamãe e o papai, eles também percebem. Eles tentam conversar comigo, me lembrar do quanto o Lucas é especial, do quanto é importante aceitar as pessoas como elas são. Eles são os melhores pais do mundo, sempre nos ensinaram a amar e a respeitar a todos. Mas as palavras deles parecem não entrar na minha cabeça. Eu estou presa em uma armadilha que eu mesma criei. Lembro de um jantar em que meu pai falou sobre um colega de trabalho que tem um filho com deficiência e como ele tem orgulho dele. Eu senti um nó na garganta e mal consegui comer.
Um dia, voltando da escola, o Lucas me confrontou. Ele parou a cadeira de rodas dele na minha frente e disse, com a voz embargada: "Você tem vergonha de mim, não é, Ana?" Aquilo foi como um soco no estômago. Eu tentei negar, mas as palavras não saíam. Eu só conseguia olhar para ele, sentindo as lágrimas queimando nos meus olhos. Eu estava ali, na calçada, olhando para o Lucas, que me encarava com uma mistura de tristeza e decepção, e eu queria dizer que não é verdade, que eu o amo, mas as palavras estavam presas na minha garganta. Aquele momento foi um divisor de águas. A bolha de proteção que eu tinha criado ao meu redor começou a estourar. Eu me senti exposta, vulnerável e, acima de tudo, profundamente envergonhada de mim mesma. A tristeza nos olhos do Lucas era um espelho que refletia a minha própria dor, a minha própria vergonha. Naquela noite, fiquei no meu quarto, chorando, abraçada ao travesseiro, e a foto minha e do Lucas, que antes me trazia alegria, agora parece me acusar. Eu sei que preciso mudar. Eu sei que não posso continuar assim. O amor que eu sinto pelo meu irmão é maior do que qualquer medo, do que qualquer vergonha. Mas como? Como eu vou desfazer todo esse estrago? Como vou encarar os meus amigos, a escola, a cidade? Como vou encarar o Lucas? Estou olhando pela janela do meu quarto, observando as luzes da cidade, e a noite parece tão escura e incerta quanto o meu futuro. Eu sei que preciso encontrar uma saída. Preciso encontrar uma forma de ser a irmã que o Lucas merece, de ser a pessoa que eu quero ser. A jornada vai ser longa e difícil, eu sei. Mas, por ele, pelo meu irmão, eu estou disposta a tentar. Eu preciso tentar. Eu tenho que sair desse conflito, ou o amor por ele será sufocado pela minha vergonha. O clima em casa estava pesado. Depois daquele dia na rua, daquela pergunta do Lucas que me acertou como um raio, as coisas mudaram. Eu tentava agir normalmente, mas era como se existisse um muro invisível entre nós, um muro feito do meu silêncio, da minha vergonha e da tristeza dele. Eu via nos olhos do Lucas a mágoa, a confusão. Ele não entendia o que tinha acontecido, e eu não sabia como explicar. Foi então que a escola anunciou o evento familiar anual. Um dia inteiro de atividades, jogos, apresentações, feito para unir as famílias dos alunos. No passado, eu adorava esse evento. Era uma oportunidade de mostrar a todos como a minha família era unida, como eu e o Lucas nos divertíamos juntos. Mas este ano era diferente. A ideia de levar o Lucas para a escola, de expô-lo a todos os meus amigos e colegas, me apavorava. Eu conseguia imaginar as cenas, os olhares, os comentários. Meu estômago se revirava só de pensar. E se fizessem piadas? E se rissem dele? E se me olhassem diferente por causa dele? Comecei a planejar maneiras de evitar que o Lucas fosse ao evento. Talvez eu pudesse dizer que ele estava doente ou que tínhamos outro compromisso. Mas, ao mesmo tempo, uma vozinha dentro de mim dizia que isso era errado. Que eu estava sendo covarde, que eu estava traindo o meu irmão. No dia do evento, acordei, com um peso no peito. O céu estava azul, o sol brilhava, mas para mim, parecia que uma tempestade se aproximava. Vesti uma roupa qualquer, sem ânimo. Em outros anos, eu teria escolhido a dedo, animada. Hoje, não fazia diferença. No café da manhã, o silêncio reinava. Mamãe e papai trocavam olhares preocupados, mas não diziam nada. Lucas, por outro lado, estava estranhamente quieto. Ele, que normalmente tagarelava sem parar, mal tocou na comida. "Você está animado para hoje, Lucas?" perguntei, tentando forçar um tom de alegria na voz. Ele deu de ombros, sem me olhar. "Tanto faz", respondeu baixinho. Aquilo me cortou o coração. O meu Lucas, o meu irmãozinho alegre e cheio de vida, estava se apagando. E a culpa era minha. Chegamos à escola e o pátio estava lotado. Bandeirinhas coloridas enfeitavam o local, música animada tocava nos alto-falantes e o cheiro de cachorro-quente e pipoca enchia o ar. Famílias inteiras conversavam e riam. Crianças corriam para lá e para cá. Um cenário perfeito, se não fosse o nó no meu estômago, que só aumentava. Eu tentei agir normalmente, cumprimentei meus amigos, sorri, conversei.
mas a minha atenção estava sempre dividida. Eu procurava por Lucas o tempo todo, monitorando com quem ele falava, como as pessoas reagiam a ele. Era exaustivo. Lucas, por sua vez, tentava se aproximar, participar das atividades. Mas eu sentia que ele estava se segurando, como se estivesse pisando em ovos. Ele percebia o meu desconforto, e isso só piorava as coisas. Em um determinado momento, um grupo dos meus amigos se aproximou. Eles eram populares, o tipo de gente que eu, até então, me esforçava tanto para impressionar. Entre eles, estava o Marcos, o garoto por quem eu tinha uma queda. Meu coração disparou. E aí, Ana, cadê seu irmão? Perguntou uma das meninas, com um tom que eu não soube decifrar se era de curiosidade ou deboche. E ele, ... e ele está por aí. Respondi, vagamente, tentando mudar de assunto, mas eles insistiram. Começaram a fazer perguntas sobre o Lucas, sobre a cadeira de rodas, sobre a deficiência dele. Eu respondia monossilabicamente, sentindo meu rosto queimar. Foi então que o Lucas se aproximou, com aquele sorriso corajoso que ele sempre dava quando se sentia inseguro. Oi, pessoal, disse ele. Eu sou o Lucas. Um silêncio constrangedor se seguiu. Meus amigos se entreolharam, sem saber o que dizer. Marcos, para meu alívio, foi o primeiro a reagir. E aí, Lucas, beleza? Disse ele, estendendo a mão. Lucas apertou a mão dele, visivelmente feliz. Mas a trégua durou pouco. Um dos garotos, o Eduardo, que sempre gostou de fazer piadas, não perdeu a oportunidade. Então, Lucas, você curte correr? Perguntou ele, com um sorriso sarcástico. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Eu vi a expressão do Lucas mudar. O sorriso dele sumiu, dando lugar a uma expressão de dor e tristeza. Eduardo, isso não tem graça, eu disse, a voz tremendo de raiva. Qual é, Ana? É só uma brincadeira, respondeu ele, rindo. Outros riram também, achando graça da situação. Eu olhava em volta e o pátio em festa parecia distorcer. O som das risadas e da música soavam como algo macabro. Lucas não disse nada. Ele simplesmente se virou e começou a se afastar, empurrando a cadeira de rodas com força. Lucas, espera! Gritei, mas ele não me ouviu ou não quis me ouvir. Eu fiquei ali, parada, sentindo os olhares de todos sobre mim. Meus amigos me olhavam com expressões confusas, alguns com reprovação. Marcos parecia decepcionado. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. A vergonha que eu sentia do Lucas se transformou em vergonha de mim mesma, vergonha do meu comportamento, vergonha da minha covardia. Corri atrás do Lucas, empurrando as pessoas para fora do meu caminho. Eu precisava encontrá-lo, precisava falar com ele. Finalmente, encontrei-o em um canto isolado do pátio, perto do jardim. Ele estava de costas para mim, os ombros curvados. Lucas. Chamei, a voz embargada. Ele não respondeu. Aproximei-me devagar e toquei seu ombro. Ele se virou bruscamente e eu vi que estava chorando. Por que, Ana? Ele perguntou, a voz carregada de mágoa. Por que você tem vergonha de mim? Aquelas palavras me atingiram como facas. Eu caí de joelhos ao lado dele, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não é verdade, Lucas, eu não tenho vergonha de você, eu disse, soluçando. Medo de quê? Perguntou ele. Medo do que as pessoas iam pensar, do que iam dizer. Confessei. Medo de que eles te machucassem. Mas você me machucou, Ana, disse ele, com uma honestidade brutal. Você me machucou muito mais do que qualquer coisa que eles pudessem dizer. Aquelas palavras foram a gota d'água. Eu desabei a chorar, abraçando meu irmão com toda a força que eu tinha. Me desculpa, Lucas, me desculpa. E eu repetia, sem parar. Eu fui uma idiota, uma covarde. Eu prometo que nunca mais vou fazer isso de novo. Eu te amo, Lucas, eu te amo mais que tudo. Ficamos ali, abraçados, por um longo tempo. Eu chorava, pedindo desculpas. E ele chorava, desabafando toda a dor que tinha guardado. Aos poucos, a raiva e a mágoa do Lucas foram se dissipando, dando lugar a uma compreensão dolorosa. Ele entendeu que eu também estava sofrendo,
que eu também estava lutando contra os meus próprios demônios. Eu te perdoo, Ana, disse ele, finalmente. Mas, por favor, nunca mais faça isso de novo. Eu preciso de você, da minha irmã de verdade, não de uma cópia que tem medo do mundo. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma. Eu sabia que tinha um longo caminho pela frente, que precisava reconquistar a confiança do Lucas, que precisava mudar a minha atitude. Mas, naquele momento, eu senti que era possível, que eu podia ser a irmã que ele merecia. O clímax desse dia terrível, desse evento que era para ser de união, mas que se transformou em um campo de batalha emocional, foi aquele abraço, aquele momento de honestidade brutal entre eu e o Lucas. Foi ali, naquele canto isolado do pátio, que eu percebi que o amor que nos unia era mais forte do que qualquer preconceito, do que qualquer medo. Eu ainda não sabia como as coisas seriam dali para frente, mas eu sabia que, daquele dia em diante, eu nunca mais me esconderia, eu nunca mais teria vergonha do meu irmão. Eu o amava, e isso era tudo o que importava. Eu precisava de um tempo para mim, para pensar em tudo, mas agora, a prioridade era meu irmão que tanto magoei com meu comportamento egoísta. Depois do turbilhão de emoções no evento da escola, eu me sentia esgotada, mas, ao mesmo tempo, um pouco mais leve. A conversa com o Lucas, por mais dolorosa que tivesse sido, tinha tirado um peso enorme das minhas costas. A verdade, finalmente, estava dita. Eu precisava de um tempo para processar tudo e sabia que Lucas também precisava do seu espaço. Chegando em casa, fui direto para o meu quarto. Não queria falar com ninguém, nem mesmo com meus pais, que certamente já tinham percebido que algo estava errado. Eles respeitaram meu silêncio e eu sou grata por isso. Precisei de um tempo sozinha para refletir sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o quanto eu tinha magoado o Lucas, sobre o quanto eu tinha sido egoísta e covarde. Enquanto eu estava lá, perdida em meus pensamentos, ouvi uma batida suave na porta. Era a mamãe. Ela entrou, sentou-se na minha cama e me abraçou, sem dizer nada. Às vezes, um abraço vale mais que 1000 palavras, e naquele momento era exatamente disso que eu precisava. Depois de um tempo, ela finalmente falou. "Quer conversar, meu bem?" perguntou, com a voz carinhosa de sempre. Eu balancei a cabeça, ainda sem conseguir falar. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas pelas lágrimas que voltavam a cair. "Eu sei que as coisas não estão fáceis, Ana", continuou ela. "Mas eu quero que você saiba que estamos aqui para você, sempre, e que amamos muito você e o Lucas, incondicionalmente." Aquelas palavras me tocaram profundamente. Eu sabia que tinha errado, mas saber que meus pais continuavam me amando, apesar de tudo, me dava forças para continuar, e nos dias que se seguiram, eu comecei, aos poucos, a me reaproximar do Lucas. No começo, foi difícil. Ele ainda estava magoado. E eu, cheia de culpa. Mas eu estava determinada a reconquistar a confiança dele, a mostrar que eu realmente tinha mudado. Comecei a passar mais tempo com ele, a fazer as coisas que costumávamos fazer juntos antes daquela confusão toda. Jogávamos videogame, assistíamos a filmes, líamos histórias. Eu o ajudava com as tarefas da escola, e ele me ensinava a ter mais paciência e a ver o lado bom das coisas, mesmo nas situações mais difíceis. Também comecei a conversar mais com meus pais. Contei a eles tudo o que eu estava sentindo, todos os meus medos e inseguranças. Eles me ouviram com atenção e me aconselharam com sabedoria. Percebi que eles sempre estiveram do meu lado e que eu deveria ter confiado mais neles. Uma tarde, enquanto eu e Lucas estávamos no parque, ele parou a cadeira de rodas de repente e me olhou sério. "Ana", disse ele, "eu sei que você está tentando, e eu aprecio isso, mas ainda dói, sabe?" Eu assenti, sentindo as lágrimas voltarem aos meus olhos. "Eu sei, Lucas, e me desculpa, de novo. Eu vou continuar tentando, até você me perdoar de verdade." Ele sorriu, aquele sorriso que eu tanto amo, e disse, "Eu já te perdoei, Ana. Só preciso de tempo para esquecer." Daquelas palavras foram como música para os meus ouvidos.
Eu sabia que o caminho para a reconciliação completa ainda era longo, mas eu estava disposta a percorrê-lo, um passo de cada vez. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Eu e Lucas voltamos a ser os irmãos cúmplices de antes. Ríamos juntos, brincávamos juntos, compartilhávamos segredos. A diferença é que agora, eu não tinha mais medo de mostrar ao mundo o quanto eu o amava. A próxima reunião da escola seria um teste decisivo. Eu sabia que precisava enfrentar meus medos e mostrar a todos que eu tinha mudado. E, mais importante, mostrar ao Lucas que ele podia confiar em mim. No dia da reunião, eu acordei nervosa, mas determinada. Vesti uma roupa que eu gostava, arrumei o cabelo e, principalmente, preparei o meu coração. Hoje, as coisas seriam diferentes. Chegando à escola, de mãos dadas com Lucas, cumprimentei a todos com um sorriso. Percebi alguns olhares surpresos, mas não me importei. Eu estava ali pelo Lucas e por mim mesma. Encontrei meus amigos, os mesmos que estavam presentes no fatídico dia do evento familiar. Eles me olharam com curiosidade, talvez até com um pouco de receio. Mas eu os cumprimentei, com naturalidade, e apresentei Lucas a eles, com orgulho. Pessoal, esse é o meu irmão, Lucas, o cara mais incrível que eu conheço, eu disse, com um sorriso radiante. Lucas sorriu timidamente e cumprimentou a todos. Para minha surpresa, eles reagiram bem. Conversaram com ele, fizeram perguntas, e logo estavam todos rindo juntos. Até mesmo Eduardo, o autor da piada infeliz, pareceu sem jeito e pediu desculpas ao Lucas, que aceitou prontamente. Marcos, o garoto por quem eu tinha uma queda, se aproximou e me cumprimentou com um sorriso sincero. Você foi muito corajosa, Ana, disse ele. Eu admiro isso. Meu coração disparou. Talvez, só talvez, eu ainda tivesse uma chance com ele. Mas, naquele momento, isso não era o mais importante. O mais importante era que eu tinha recuperado a confiança do meu irmão e tinha aprendido uma lição valiosa sobre aceitação e amor. No final da reunião, enquanto voltávamos para casa, Lucas segurou a minha mão e disse: Obrigado, Ana. Hoje foi um dia incrível. Eu sorri, sentindo uma felicidade imensa tomar conta de mim. Eu que agradeço, Lucas. Você me ensinou a ser uma pessoa melhor. E era verdade. O Lucas, com sua deficiência, com sua cadeira de rodas, com sua alegria de viver, tinha me ensinado mais sobre a vida do que qualquer outra pessoa. Ele tinha me ensinado que o amor verdadeiro é incondicional, que a aceitação é fundamental e que a coragem não está em se esconder, mas sim em enfrentar os nossos medos. A partir daquele dia, eu nunca mais tive vergonha do meu irmão. Eu o levava para todos os lugares comigo, com orgulho e admiração. Meus amigos o aceitaram como ele era e se tornaram amigos dele também. E eu aprendi que os verdadeiros amigos são aqueles que nos apoiam, independentemente das nossas diferenças. Nossa história termina aqui, mas a lição que eu aprendi, que nós aprendemos, ficará para sempre. A inclusão, a aceitação e o amor são valores fundamentais que devem ser cultivados em todos os aspectos da vida. A deficiência do Lucas não o define como pessoa. Ele é muito mais do que isso. Ele é inteligente, engraçado, carinhoso e, acima de tudo, meu irmão. E eu tenho muito orgulho de ser irmã dele. Aprendi que o apoio da família é essencial para enfrentar as dificuldades e preconceitos que a vida nos impõe, principalmente quando se trata de uma pessoa com deficiência. Juntos, eu, Lucas, mamãe e papai, somos mais fortes e podemos superar qualquer obstáculo. A deficiência do meu irmão não é um fardo, é uma parte dele, uma parte da nossa família, e juntos, vamos celebrar cada conquista, cada sorriso, cada momento, com amor e união, mostrando ao mundo que a verdadeira beleza está na diversidade e na capacidade de amar incondicionalmente. E eu, como irmã mais velha, estarei sempre ao lado dele, segurando sua mão e enfrentando o mundo, juntos, porque é isso que as famílias fazem, é isso que os irmãos fazem.